Fala, gente boa! Primeiramente, eu iniciaria essa nossa conversa, né, desta semana, dizendo a ela, né, Velsigner. Bom, essa palavra é mais difícil do que tentar entender alguma letra de música do Djavan, tá? Significa abençoada em norueguês, Velsignet, tá? Bom, por que eu estou falando esse verdadeiro palavrão? Bom, antes disso, eu irei fazer uma leve e rápida reverência a ela. Mais uma vez, bom, aqueles que são mais assíduos frequentadores aqui da TV Alameda Cultural certamente já devem ter percebido a quem eu estou me referindo. Eu estou me referindo a Brigitte Brandenburg, que em breve, né, será a primeira luterana a entrar para o hall para a galeria dos santos da Igreja Católica. Bom, agora falando sério, tá? A nossa amiga Brigitte, tá? Ela me passou semana passada informações importantíssimas, tanto a respeito do Ari Olsen, né? Que é o famoso norueguês assanhado, sobre o qual eu falei há 2 semanas atrás, quanto a respeito do Louis Divoisan, que foi inclusive um dos personagens de 2 vídeos que eu gravei na semana passada. Mas, como diria o grande mestre Fred Krueger, iremos por partes, né? E um conselho dele, do Fred Krueger, é uma ordem. Bom, segundo a nossa amiga Brigitte, tá? O Ari Olsen, o famoso norueguês assanhado, tá? Ele nasceu em uma localidade chamada Felberger. Não sei se essa é a pronúncia correta. Bom, essa localidade, ele nasceu, se eu não estiver enganado, o Ari Olsen, ele nasceu em 1812. Bom, na época que ele nasceu, ou seja, em 1812, essa localidade que eu acabei de dizer, que a pronúncia possivelmente deve estar super errada, que se caso eu não esteja enganado, Felberger, tá? Esse lugar com esse nome feio aí, tá? Ele era apenas um vilarejo. Em 1838, ou seja, quando o nosso amigo Ari já tinha, o nosso amigo Geert, né? Geert Olsen, ele já tinha 26 anos de idade, tá? Já era bem grandinho, por sinal. Essa localidade aí de nome feio, tá? Ela foi promovida, ela foi transformada em um município. Acontece que em 1964, no dia 1º de janeiro de 1964, essa localidade Freiberger, seja lá qual o nome, seja o correto, tá? Ela acabou sendo anexada à cidade, ao município de Lillehammer. Para quem curte esportes, para quem acompanha, é uma acompanhante assíduo, né? Uma espectadora assíduo de esportes, essa cidade de Lillehammer, a qual atualmente essa localidade em que nasceu o Geert Olsen, atualmente ela pertence, tá? Essa cidade de Lillehammer, ela foi a sede da Olimpíada de Inverno de 1994. Como o próprio nome já indica, ela é uma competição poliesportiva cujas provas são esportes de inverno. Até um ou outro esportista, atleta brasileiro disputa isso, mas basicamente são atletas de países de clima frio. Então, como eu acabei de mencionar, é uma competição de esportes de inverno. Então tem esqui, tem aquela patinação no gelo, enfim, tem esportes, enfim, esportes que só são praticados em países de clima frio. E voltando a mencionar, essa cidade ela foi a sede dessa competição em 1994. Creio eu, né? Eu creio que algumas dessas provas dessa Olimpíada, dessa competição de 1994 de repente tenham acontecido em Freiberger, né? Freiberger, sei lá qual que é o nome correto, né? Bom, ele apenas nasceu nessa localidade. Ainda muito criança, ele e a família dele, no caso do Geert Olsen, eles acabaram se mudando, né,
para uma vila fazenda chamada Kikirud, né? Essa localidade, essa fazenda, localidade, digamos assim, tá? Ela fica muito próxima da cidade de Oslo, né? Que é a capital da Noruega. Na época ainda não tinha esse nome, Oslo tinha um outro nome, que era Cristiânia, né? Na época que o nosso amigo Geert viveu por lá, tá? Então foi nessa localidade, né, de Kikirud, que ele acabou conhecendo aquela que viria a ser a esposa dele. E assim que eles se casaram, eles acabaram transferindo, se mudando para aquela outra cidade que eu falei, que eu disse há 2 semanas atrás, que é a cidade de Trondheim, né? Então, foi justamente do porto dessa cidade de Trondheim que partiram aqueles noruegueses, né? Cuja maior parte acabou fundando Joinville. Então, só depois de casado é que ele acabou se mudando para Tônia, né? Bom, eu tinha dito, né, sobre o nosso amigo, sobre o nosso amigo assanhado, melhor, sobre o nosso amigo Girsch, né? Eu tinha dito que ele tinha 2 famílias. Bom, na Noruega ele tinha 5 filhos e aqui no Brasil ele teve 6 filhos. E os 5 primeiros filhos que nasceram aqui tinham os mesmos nomes dos filhos que ele tinha lá na Noruega. Bom, por incrível que pareça, tá? Ah, é, por incrível que pareça, a família norueguesa, né, principalmente a esposa norueguesa do nosso amigo Geert Olsen, ela tinha conhecimento, ela sabia que ele tinha uma segunda família, por incrível que pareça. E embora lá no século XIX, com toda aquela precariedade de comunicação, principalmente de um país, entre os países, né, especialmente entre o Brasil e a Europa, Noruega, né, mais ainda, havia uma correspondência muito frequente, uma comunicação muito frequente entre o nosso amigo Girsch e a família norueguesa dele. Então era muito comum a troca de cartas entre o Girsch e a família que ele deixou lá na Noruega, né? E voltando, né, como eu havia dito ainda há pouco, eles sabiam que ele tinha uma segunda família. Mais ainda, algo que eu havia esquecido de mencionar, tá? Há 2 semanas atrás, é que o primeiro filho brasileiro do Geert Olsen, ele nasceu em 1860. E no registro de batismo desse primeiro filho brasileiro do nosso amigo assanhado, do nosso amigo Geert, né, consta que ele já era casado e já tinha possivelmente também, que ele já tinha uma outra família lá na Noruega, né? E, inclusive, no testamento do Geert Olsen, os 5 filhos noruegueses dele constam, né? Constam desse testamento. E os jornais da época, né? Principalmente da época do falecimento dele, que ocorreu em 4 de junho de 1888, os jornais já noticiaram, né, e possivelmente os moradores de Joinville na época também já sabiam disso, que ele tinha uma família na Noruega. Então isso era um fato público, né? Todo mundo tinha ciência, tinha conhecimento que o nosso amigo Geert, ele tinha 2 famílias, né? E, bom, uma outra coisa até que eu já estava me esquecendo agora neste vídeo, tá? Eu até vou mostrar para vocês essa foto aqui, ó. Essa foto aqui que eu estou mostrando, certamente vocês devem saber, devem estar mais carecas, né? Que o Alexandre de Moraes de saber, que essa aqui é a unidade do Colégio Bom Jesus, que fica ali fica ali no Saguaçu, tá? Ali praticamente na divisa entre o Saguaçu e o Bom Retiro, tá? Até mostrando aqui de novo, né? A unidade do Saguaçu, do Colégio Bom Jesus. E por que eu estou mostrando o Colégio Bom Jesus? O que isso tem a ver com essa história que eu estou contando a vocês? Bom, um outro fato, né, que a Brigitte me passou, né, me repassou, melhor dizendo, tá? É que as terras, o nosso amigo Geert Olsen, ele vivia justamente nessa região que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Então as terras do Geert Olsen, elas tinham início ali no início da rua Tuiuti, elas pegavam a parte do que hoje é o bairro Iririú e iam, tá? As terras dele terminavam mais ou menos aqui nessa região onde hoje está isso que eu estou mostrando para vocês.
ou seja, a unidade do Saguaçu do Colégio Bom Jesus. Então, as terras dele terminavam aqui, né? Nesse local que eu acabei de mostrar a vocês, tá? Bom, o vídeo já está longo, muito longo, tá? E, obviamente, eu tenho muitas mais coisas a dizer a vocês. Então, aguardem que tem coisa boa, tá? Então, até lá!